Aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, dia 24 de agosto. Oi, Valéria, eu vou te chamar. Hoje é domingo, dia 24 de agosto. Estamos entrando aí ao vivo com o furo do alfinete. Só deixa eu ajustar aqui. Aí. Vamos lá. Aqui. Você que está chegando. Aí. Você viu o convite lá, Valéria. Boa noite, Everton, certinho. Precisamos marcar outra, hein? Aceita o convite aí, Valéria. Tem que marcar outra. Tem um espaço aí na agenda aí, Everton. Vou te dar um toquezinho depois da live. A câmera tá ao contrário, Valéria. Tudo certo. Maravilha. Só vou ajustar aqui pra gente dar o start com o ângulo aqui. Deixa eu ver. O teu aí tá bom, teu. Pode falar pra me ouvir se tá tranquilo o teu áudio? O seu tá ótimo, não sei. É, tá bom aí também. Tá me vendo bem? Tá, tudo Maravilha, então. bem Ô, fácil. maravilha. É isso aí, estamos em casa. Boa noite a todos. Então, hoje é dia 24 de agosto, estamos entrando ao vivo em mais um Furo do Alfinete. Hoje, né, com a nossa convidada, Valéria Mendes, desde o início dessa semana, ali por volta de quarta-feira. Tá bom, Everton? Vou te chamar depois ali, então. Obrigado pelo retorno. Havíamos anunciado essa temática, né? A cruz que não se pode carregar, por que que o sofrimento virou tabu. Então, conheci a Valéria na formação que fiz, né? A Valéria já é psicóloga clínica, e eu, nessa transição de carreira, né? Acabei conhecendo ela lá este ano, nesta formação do professor Arthur Schumann. Então, por que do tema, né? O tema com palavra cruz, né? Uma palavra que muita gente fala no nosso cotidiano, mas antes de dar continuidade e apresentar a nossa convidada, né? Eu só queria agradecer, antes de mais nada, aos nossos 3.000 costureiros e costureiras da alma, né? Que agora somos, aqui no Furo do Alfinete, pelo Instagram. Lembrando a vocês também que o nosso e-book está disponível gratuitamente ali no link da bio, então não deixe de baixar. Ali explica de forma bastante objetiva e simples, né? Sem ser reducionista e simplória, né? O que é o furo do alfinete? No final, nós temos alguns exercícios terapêuticos de autoconhecimento para a pessoa também buscar se analisar nessa jornada, nesse mundo interior, né, do autoconhecimento. Então, passando aí para a Valéria. Valéria, muito obrigado por ter aceito o convite, né, e por estar fazendo parte também do Furo do Alfinete, contribuindo com esse importante tema, né, que muitas vezes, como a própria proposta da temática diz, né, virou tabu, né, a questão do sofrimento. E eu já, sem perder tempo, queria passar diretamente para ti a palavra, a gente poder receber, né, aquilo que tu tens para trazer para nós, né. Então, vivemos na era do diagnóstico, né. Então, Valéria, seja muito bem-vinda. Antes de colocar a questão já na mesa, né, pode se apresentar para a gente aí, para o nosso público, né. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, Hugo, a todos. Isso, sou psicóloga há 10 anos, estou completando hoje 10 anos de formada, né, de psicóloga. Sou aqui de Pernambuco, Petrolina. Do outro lado, né, o Hugo está lá no sul, eu estou aqui no Nordeste. Sou mãe, tenho 3 filhos pequenos, tenho 2 filhos no céu, casada já há 15 anos. Hoje, depois de 10 anos, trabalho só com mulheres, atendo só mulheres, né? Casada, solteira, viúva, enfim, mulheres, né? Em todos os aspectos. E, assim, é um tema muito caro, né? Eu hoje até recebi uma mensagem dizia assim, poxa, que tema importantíssimo. E, de fato, né? Como você disse, o sofrimento virou tabu. Boa noite a todos aí que estão entrando, Fernando, Lourdes, pessoal da FTAS, Natan. E muito obrigado, Valéria, por ter aceito esse convite, né? Mais uma vez eu reitero a importância. Muitas vezes a gente fica receoso com alguns temas, né? Uma era hoje em que
parece que estamos pisando em ovos, né, quando falamos de certas coisas, né? E eu já Isso. queria partir direto, né, principalmente para essa temática, na definição, né, do que é o sofrimento, do que se trata o sofrimento, né, o que é o sofrimento em linhas gerais, como é que a gente poderia apresentar aí para o nosso público, né, o Bem, sofrimento. bem a grosso modo, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano, né? Não tem ser humano que não passe por qualquer tipo de sofrimento, né? De todos os tamanhos, desde os mais, vamos dizer assim, insuportáveis até os mais simples, mas tudo é sofrimento, né? Então, o sofrimento, ele pode ser emocional, né? Pode ser o sofrimento a partir de uma doença, né? Então, assim, é como você até postou, acho que hoje, ontem, né, sobre o sentido de sofrimento a partir da palavra do latim, né, que é suportar o peso. Sofrimento é isso, é suportar o peso. Agora, como sofrer, né? Depende de como é esse suportar. É disso que a gente vai falar. Importante, né, a questão do peso, né, eu até compartilhei, eu gosto muito da etimologia das palavras, porque elas carregam em si o sentido mais próximo na identificação, na descrição, né, de determinada situação, fenômeno, evento, até porque lá no português, acho que todo mundo lembra aqui, quando a gente aprende na escola, né, o que é o verbo, né? Estado, ação, o fenômeno da natureza, né? É um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza, né? Então, sofrer, né, que vai dar origem ao sofrimento, o verbo sofrer, né? E Ele quando você carrega isso. suportar o peso, né, é o sentido cru realmente da palavra, é o que ele de fato é Eu suportar. tava, eu tava recordando aqui, Valéria, do C.S. Lewis, acho, não sei se o pessoal conhece, C.S. Lewis foi o escritor de As Crônicas de Nárnia. Hum, Ele era muito amigo do Tolkien, lá, o que escreveu O Senhor dos Anéis, eles eram dois ateus. E aí, depois de conversar com o príncipe dos paradoxos, né, que era o Gilbert Chesterton, né? Chesterton, fantástico, um filósofo, escritor, na verdade, né, católico. Ele argumentou com os dois que eram ateus, né, e os três viraram amigos. Né, eles se Isso. convenceram. Então, assim, ó, não converse com ele, porque assim, você corre o risco de acreditar em Deus. É isso que eles falavam, né? Porque ele tinha assim não é uma persuasão, mas uma didática de explanar as coisas com bastante simplicidade, mas ao mesmo tempo, na cabeça daquele que gosta de pensar, parecia ambíguo, mas não é. E aí o C.S. Lewis ele fala da questão do sofrimento como algo inevitável, que é isso que a Valéria pontuou, né? O sofrimento na questão moral, pelas escolhas do indivíduo, e o sofrimento no aspecto redentivo, né? Então eu pergunto para ti, Valéria, vivemos na era do diagnóstico instantâneo, né? Por vezes o sofrimento ele perdeu a sua dignidade. O sofrimento, o que é, do que se trata, né? Porque o sofrimento muitas vezes ele vem acompanhado dessa dor, né? Sendo uma coisa, algo, né? Que é Físico, emocional, existencial também, numa certa medida, né? No próprio sentido da vida, né? Então, como é que a gente vê isso, tu, que, por exemplo, trabalha na clínica, né? O que você tem observado na queixa inicial de alguns pacientes, né? Existe valor nessa questão do sofrimento e como isso é abordado hoje? Então, né, eu trabalho muito com foco na psicologia tomista, apesar de não ter ainda formação concreta, né, o certificado, vamos dizer assim, mas é o meu foco. Então, assim, eu recebo esse sujeito, né, cru, né, como você fala, com esse sofrimento cru, sem entender o que é ele, vivendo uma desordem, né, porque é algo que o sofrimento causa, né, a dor que gera uma desordem também, né, que como é que eu posso dizer? Não é a mesma coisa do sofrimento e desordem, mas que gera uma desordem nesse sujeito. Então, ele chega de forma crua, sem entender, né? Sem entender o porquê que eu estou nesse estado, por que eu estou nesse estado depressivo, por que eu estou com essa ansiedade, por quê. E dentro disso, a gente vai trabalhando, né? Como ele vê, né? Como ele se vê dentro daquela situação que ele traz de dor e sofrimento, como é que ele pode extrair para mim, assim, em palavras, em movimentos, né? Como é que ele pode me explicar o que é aquela dor, o que significa aquela dor para ele, né? E dentro disso a gente vai trabalhando essa sensação, essa dor física e emocional ao mesmo tempo, né? Que é diferente também de doença, vamos dizer assim, porque dor já é a sensação da doença, né? Física ou espiritual, tem a dor. E assim a gente vai trabalhando esse sofrimento buscando um sentido, porque o sofrimento, ele tem um sentido, né? O sofrimento, quando a gente busca, ele tem a gente busca o significado, né? Dando sentido a esse sofrimento. E é assim que a gente tenta na clínica.
extraindo o máximo possível. Entendi. A pessoa, ela chega, ela não tem assim um arco narrativo, né, para poder. Deixa, é sempre assim, eu não estou conseguindo lidar. Por exemplo, trabalho com mulheres, né? Eu não estou conseguindo lidar com a educação da minha filha, eu não consigo dizer não, ou eu não consigo um equilíbrio entre o que eu penso e o que o meu marido pensa. Eu estou falando da clínica da mulher, no meu caso, agora, atual, né? Eu não consigo lidar, por exemplo, com a inveja, eu não consigo lidar. Na verdade, ela às vezes não sabe nem nomear que é uma inveja, né? Mas é porque eu não consigo almejar isso que o outro consegue. E aí a gente entra também nessa questão de que essa nova geração, né, esse tabu que a gente fala, é justamente porque eu tenho medo daquilo que me acontece, né? Eu foco apenas no bem-estar, né? Eu tenho vergonha de falar, né, sobre isso. Muitas vezes eu não tenho um apoio, né? O imediatismo, como você fala muito, coloca muitos cliques, né? Dos filtros, né? Então, assim, as pessoas usam filtros e muitas pessoas chegam na clínica com esse filtro, né? Colocando a culpa no outro. O sofrimento sempre está no meu marido, sempre, o sofrimento sempre está no meu filho, né? Buscando, por exemplo, diagnósticos, né? Para lidar com aquela dor que ela não consegue, para explicar, para ter um porquê daquela dor. E muitas vezes o sofrimento ele não tem, vamos dizer assim, um porquê, ele tem um para quê. Essa distinção é importante de um porquê e um para quê, né? Até tu Isso. me fez lembrar, dentro desse escopo aí da questão do sofrimento, porque às vezes parece que o nosso sofrimento é maior e a intensidade do sofrimento é a medida para cada um, né? A Exato, questão, a exato. questão às vezes que fica solta ou sem sentido, se a gente fosse usar essa palavra, né? Porque a gente está buscando direcionar a temática do sofrimento como tabu, porque ele perdeu o seu sentido, né? O seu caráter pedagógico em uma certa medida. Sofrer ninguém gosta, né? Mas assim, sofrer todos sofreremos, né? Viver em certa medida tem uma relação intrínseca, né? Íntima com o sofrimento. O próprio nascimento, né? Vamos botar assim de certa forma, é um sofrimento, né? Fato. Tem, como eu trabalho com mulheres, como eu já falei, eu costumo dar muito exemplo, por exemplo, do amor. Né? Aquilo que a gente ama, para a gente chegar naquilo que a gente ama, não tem como não atravessar uma fase, um período de sofrimento. E aí eu vou falar do parto. Né? Eu amo, eu quero ser mãe, né? Quero muito aquele ser, quero muito ser mãe, quero muito ter uma família. Porém, eu tenho que passar pela dor. Eu tenho que passar por uma gestação muitas vezes difícil, ou não, eu tenho que passar por um parto difícil, qualquer parto, seja natural, seja cesáreo, tem uma dificuldade, tem uma dor, a gente passa pela dor. Então, assim, é uma dor por um bem maior, né? É uma dor para o amor. Então, eu sempre reflito muito isso com elas, que não tem como eu chegar naquele amor, naquele desejo, naquela vontade, se ela for uma vontade para o bem, né? Tem isso também, se for uma vontade para o bem. Então, eu passo pela dor. É intrínseco, não tem como. E após o nascimento, eu também vou passar por muitas outras dores como mãe, né? Na educação, nas doenças, no desentendimento entre pai e mãe, na hora de educar, né? Nas dificuldades no relacionamento do meu filho com outras crianças. Então, assim, vão ter muitos pequenos sofrimentos, né? Porque aqui a gente não está falando do sofrimento aquele insuportável, a gente está falando justamente também desses pequenos sofrimentos. Que acontece, né? E aí o Diário. problema é que às vezes a gente quer anestesiar isso, né? E Exato, terceirizar a parte exato. que nos cabe, né? Estava conversando contigo nos bastidores, né? Muitas vezes nos falta a tal da responsabilidade que, grosseiramente falando, né? Se traduz em certa medida sobre uma certa habilidade, né? Que teríamos ou não de lidar com aquilo, né? A responsabilidade seria essa habilidade, né? A resposta, né? Para Isso. aquele desafio, para aquela situação nova ou às vezes antiga, mas que para a gente é novo, né? Diante do que a gente está vivendo, né? Isso, e o sofrimento, ele nos ensina muito, inclusive, quando a gente tenta aprender com ele, quando a gente escuta o sofrimento, então a gente vai perceber que ele pode ensinar que nós temos fraquezas, nós podemos descobrir as nossas fraquezas, né? E aprender a lidar com elas. Que muitas vezes o problema não está na criança, que eu não consigo educar, né? Na relação, que eu não consigo lidar com o outro, seja marido, mãe, pai, filho, seja lá fora no trabalho.
Muitas vezes está em mim, eu não consigo me reconhecer. O sofrimento, ele dá essa oportunidade da gente conhecer as nossas fraquezas, os nossos limites, e com ele aprender a lidar com o que nos aparece, né? Com essa rotina, com esses problemas que a gente não imagina. E ele nos faz crescer. Muito bom, pessoal. Se vocês quiserem fazer questões aqui, fiquem à vontade, né? A Valéria está aqui de pronto para nos auxiliar a tirar algumas dúvidas. Boa noite, Paulo. Boa noite ao pessoal que entrou depois. Então, a Valéria está trazendo essa temática para a gente, né? Da cruz, que não se pode carregar, né? O que que o sofrimento virou tabu. Hoje, quando se fala tabu, existem, né? Alguns tabus, né? Mas, nesse sentido, esse ponto em específico do sofrimento, ele veio sendo diluído com o passar dos anos e o desenvolvimento da humanidade, né, em uma certa medida. Até então se olhava para o sofrimento numa ótica pedagógica, né, que pudesse trazer ao indivíduo, né, um autoconhecimento e também, de certa forma, né, o reconhecimento da sua própria condição. Né? Que disso Exatamente. se trata também. Né? Porque às E do vezes nosso... numa atitude soberba, preponderante, às vezes querendo se impor ou interpolar, né, como se fosse o autor e o consumador de todas as coisas, a pessoa ela não consegue olhar para si mesma. Né? A gente tem muito isso dentro da psicanálise, da psicologia analítica, da projeção, da Uhum. sombra. Né? Então, quando muitos dizem, né, até eu acho que é o Jung, não sei se é ele que fala, me esqueci o nome agora do profissional, que o que eu aponto no outro é quando eu consigo olhar em mim. Então, quando eu falo de Hugo falando de Pedro, vou dar um exemplo, né? Eu sei mais do Hugo do que do Pedro que ele está falando, porque o Hugo está externalizando algo interno em relação ao referente, que é essa pessoa que ele não consegue ver nele mesmo, mas como se fosse uma extensão de si próprio, né? Sem que ele se reconheça, né? Isso, e aí o sofrimento ele pode vir justamente como um espelho, né? E que a gente consiga enxergar nossas próprias fragilidades, como eu falei, e reconhecer que muitas vezes sou eu, não é o outro, né? Até onde a responsabilidade é minha e até onde é do outro. Quando você fala, né, eu consigo ver nele, eu consigo ver ele, não consigo ver o meu defeito, né? Aonde eu errei, aonde eu escorreguei. E aí o sofrimento vem como um espelho. Até é interessante porque hoje de manhã, depois que eu vim do meu compromisso, eu sempre gosto de passar na lanchonete meio um pastel, né? Eu gosto de coisas triviais assim, ô, Valéria, acho assim fantástico porque se a gente prestar atenção, a vida ensina, né? Todos os dias, a cada instante, a cada momento. Aí nós temos hoje aí um falatório que, não tem propósito, tudo tem propósito. Claro que tem. O que é o propósito? É um sentido, é uma direção. A pessoa levanta de manhã porque ela tem um compromisso, a pessoa, né? Está envolvida E, numa relação porque ela quer algo, né? Quer também transbordar, quer entregar algo, quer receber, então é uma via de mão dupla. E aí começou uma conversa, era política. Eu não quis me envolver. Eu não quis me envolver na política, né? Eu assim, fiquei quietinho. Se fosse um tempo atrás, eu me envolveria e ia para cima com violência, né? Fiquei quietinho. Aí a moça do balcão esperou o cara sair, porque ele botou pilha, e começou a meter pau no rapaz. Aí eu disse pra hum, ela assim, olha só, que interessante, né? Tá julgando ele, né? Eu já fiz bastante isso e hoje eu presto atenção. Talvez isso que eu esteja fazendo possa ser um julgamento ao tu ouvir eu falar, mas olha só, vou te falar uma coisa, se te servir, beleza, não joga fora, né? Eu fui um pouco mais enérgico, mas assim, eu fui tranquilo, sabe? Eu digo no uhum, sentido de ser incisivo, né? sim. Eu disse pra ela, tu conhece a história dele? Ah, mas ele é assim, ele é essa, não sei o quê. Mas será que não é tu mesmo que é assim? Eu falei assim, pra ela, presta atenção, ela ficou brava, a pessoa, né? Então, assim, às vezes, quando vai no processo terapêutico, né, Valéria? Por exemplo, vai na clínica, né? O psicólogo, o terapeuta, ele é o teu ego auxiliar, que a gente chama, né? Ele te É, ajuda como se fosse uma reprodução do teu outro eu, só que sem os vícios de linguagem, vamos botar assim, nas histórias que tu conta para ti mesmo. Te isso. auxilia, tá prestando atenção no que tu estás falando? Olha aqui, olha colar. Então, às vezes, essa é a dificuldade em relação principalmente ao sofrimento. Parece que é como se ele nos cegasse, né? E reduzisse o nosso mundo a um poço. Eu vou colocar dessa forma, nessa linguagem. Que a gente só Uhum. conseguisse enxergar as paredes, não conseguisse enxergar a parte alta. E não conseguisse enxergar também que, em uma certa medida, a gente também provocou algo que nos levasse àquilo. Ou talvez não, né? Ou Mas o deixamos que de é. fazer, Hã? ou deixamos de fazer algo. Ou deixamos, fomos omissos, né? Ou negligentes. Uhum. Eu Se eu vi estou dentro agora. da situação, eu tenho que me colocar nela. Se eu estou dentro da situação, é como eu estava falando, a culpa não é só do outro. Uhum.
Eu tenho que me olhar também e ver aonde é que eu também escorreguei. Dentro de uma relação a dois, a três, no sentido de família, né? Uma relação entre mãe e filho. Não é só o filho que escorrega. As minhas vaidades estão ali, né? Os meus vícios estão ali. E muitas vezes eu não consigo enxergar e isso vai causar sofrimento, tanto em mim, que não sei lidar com aquela situação, como no outro. Né? E se for com um filho, esse filho se desorienta, porque ele está sendo ensinado através de mim, né? A imagem está distorcida, né? Vamos botar assim, né? Exato. Assim, eu E vou estar aí, causando. a gente falou isso, nós não vai entrar nessa questão, mas o sofrimento ele pode desencadear uma desordem, né, na vida da pessoa, né? Se ela não Exato. souber encontrar o sentido, né, e o significado daquilo, do porquê que ela sofre, o que que levou aquele sofrimento, ou se, em outras palavras, né, como que ela poderia transformar aquela matéria-prima do sofrimento em algo que ela pudesse caminhar, porque é como se fosse Exato. uma nuvem passageira, né, que está ali pairando, né, sobre a cabeça e ela não consegue enxergar acima da nuvem. Vamos botar dessa forma, nessa alegoria, né? Posso Poderíamos falar citar assim? de um exemplo, assim, por exemplo, de uma mãe em depressão, né? De uma mãe no luto, né? Onde ela não consegue, né? Dar um significado, né? Dar um sentido àquilo ali. Eu sei que perder é difícil, né? Ninguém espera por isso, apesar de sabermos que nós somos finitos, é algo que também temos que trabalhar em nós, essa finitude. Mas o não suportar, né? O não entender, seja como for. E essa mãe começa a abandonar o que está ao seu redor desse luto. Por exemplo, se ela tiver outros filhos, ela começa a deixar a casa por fazer, deixar os filhos mais descuidados. E aí, se ela perdura isso, uma coisa é você ver o luto ali. O luto ele tem até um ano para você ir lá botar, né? Dependendo da pessoa, até mais um pouquinho. Mas ali naquele momento, né? Se eu passo um mês trancada, se eu passo um mês, né? Sem dar tanta atenção àquilo, então já estou começando a viver uma desordem, né? Eu perdi o eixo total, né? Eu estou deixando as coisas se irem, né? E eu estou indo junto, né? E todos que estão ao meu redor, que eu poderia cuidar, que eu poderia dar atenção, que eu poderia acalentar também para aquele sofrimento, porque não sou só eu que sofro, né? Vai ter aí um irmão, um marido, uma avó, um pai, né? Que está sofrendo o mesmo luto que eu, né? É difícil, é muito difícil, mas quando a gente busca um propósito, um significado, quando a gente dá um sentido à nossa vida, a gente começa a entender, né? Que eu preciso reagir, né? É um exemplo que me chega muito, né? Quando numa depressão ou num luto, eu começo a deixar as coisas irem, a irem, tomarem de conta por si só. E isso gera, né? Isso é uma desordem. Eu estava lembrando, Valéria, né, enquanto estava refletindo, né, sobre essa nossa live, sobre pessoas ao longo da história, né, que a gente pode ilustrar como pessoas que deram sentido ao seu sofrimento e transformaram aquilo em combustível ou em algo positivo, né, que transbordasse algo significativo na vida das pessoas, e por outro lado, pessoas que do seu sofrimento se transformaram algozes de si e da própria humanidade, vamos botar dessa forma, né? Isso. Então, a história ela ensina, né? Quando eu sou formado em história, além da formação em terapeuta, e na história um professor ele falava assim: a história não julga os vivos nem os mortos, né? Ou seja, ela está aí e aí ela pode ser utilizada para vários propósitos e vários fins. Só que se a gente se detém e aí volta só rapidinho ali na lanchonete, por quê? O avião tá passando aí. Não dá de ouvir? Ah, a discussão na lanchonete qual era? Que eu fiquei quieto só observando. Quando eu intervi, eu falei assim: já percebesse que as pessoas elas estão muito preocupadas em dar sua opinião ao invés de procurar a verdade, porque às vezes a verdade incomoda e às vezes a gente tem a parte que nos cabe no cartório, vamos dizer assim, e a gente faz o barulho para distrair e tirar a atenção do que realmente importa, né? Então, uma Sim, pessoa muito opiniosa, às vezes, sempre fazendo barulho, criticando, apontando, resmungão e coisa do tipo, né? Eu já fui muito resmungão, Valéria, por isso que eu estou falando isso. Então, eu sei do que se trata quando se fala de resmungão, né? Resmungava de sim, tudo, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A vida ensina, só não aprende quem não quer. Então, exato. interessante que o poeta vai dizer lá num livro chamado Eclesiastes, né, que há um tempo e um propósito determinado para todas as coisas debaixo do sol, né?
Então, Isso. às vezes, a gente não entende a dinâmica do tempo e o que, que ele representa, o que, que ele significa. Às vezes a gente fala, mas ele foi prematuramente, como tu citou a questão do luto, né? Mas Uhum. veja bem, às vezes tem uma outra situação. O cara que é abandonado pela esposa ou a mulher que abandona o marido ou vice-versa, né? O que, que ele faz disso, né? Um pode se afogar na cachaça, outro cair na gandaia, outro pode encontrar forças e de repente dizer, vou me abrir uma nova possibilidade, né? Ou um jovem que sofre alguma situação na escola e daquilo transforma em algo bom, ou outro, né, que se fecha e se isola. Então, Isso. são tantos exemplos possíveis, né, na É escolha, porque em última instância, Valéria, eu acho que esse é o ponto, né? É a escolha, né? Que compete a cada um diante daquilo que está vivendo, né? justo. Como você falou, né? Grandes histórias. Tem o Frankl, né? Que eu acho que a contemporaneidade toda conhece, o Viktor Frankl, né? Dos campos de concentração, de perder toda a família e ter dado sentido àquilo ali, né? Que o sofrimento, ele pode ser fecundo, né? Que o sacrifício, ele pode ser fecundo. Quantas outras almas ele não ajudou a dar sentido ali dentro, né? Então, e quantas pequenas histórias a gente não conhece ao nosso redor, né? Quantas pequenas histórias, né? Eu, como católica, eu tenho muito como base a história dos santos, que foram reais, são histórias reais, né? Não como é que chama? A história para boi dormir. São histórias reais, né? Eles realmente sofreram em prol de alguma coisa, né? Em prol de alguém, em prol de Deus. Então, assim, o sofrimento, ele pode ser fecundo, né? Mas se eu dou um olhar, se eu não nego esse sofrimento, né? Se eu não nego esse sofrimento, ele pode ser um mestre na nossa vida, né? Um grande professor, né? O, o sofrimento. A Edith Stein, eu acho que também ela foi parar nas câmeras de gás, né? Os campos de Sim, concentração. Edith Stein também, né? então, quantos outros, né? Claro que são figuras que se sobressaíram na história, né? Porque falaram disso, né? Espremeram a história deles e tiraram sentido disso e escreveram para o mundo, né? Uhum. Mas quantas pessoas? E ao nosso redor, né? Quantas pequenas histórias de sofrimento e de redenção, né? E de crescimento a gente conhece ao nosso redor. Às vezes não, a Muito, gente não presta atenção, né? Não para pensar, porque às vezes está tão mordendo, né, a si próprio, né, ou remoendo a si próprio diante daquela condição transitória e passageira, né? Porque e também, a vida não é um Éden perene, como a gente diz, né? A alma anseia voltar para algum lugar, né? O C.S. Lewis também, exatamente, eu estava mencionando no início, ele dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido, né? Ele usa essa sim, expressão como. E aí eu não estou querendo dizer, porque às vezes a pessoa fala, o problema do sofrimento é um grande problema dentro da teologia. Nós vamos entrar no final se der tempinho, mas eu queria passar para ti, não sei se queres complementar isso que eu acabei de falar. não, não, pode continuar o raciocínio. Então, mas eu queria pular porque assim, nós estamos falando do que é o sofrimento, a sua definição, né, que é carregar um peso, né? E me fez lembrar muito, Valéria, sobre quando o Cristo, né? Não sei se alguém aqui professa ou tem empatia, né? Ao menos na nossa formação, temos lá Uhum, uma disciplina que fala sobre a psicoterapia de Jesus, né? Muito sim, interessante e tudo mais. O próprio Augusto Cury, eu acho que ele já falou sobre isso em algum momento, né? E muitas pessoas falam, né, de Cristo, né, como esse ser, essa pessoa humana, a gente crê que ele é Deus e homem, né, mas no uhum, aspecto humano, né, em relação às pressões, ele fala uma coisa interessante assim, ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Tomai sobre mim o meu fardo, que ele é suave e leve, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, né? Então, isso, quer dizer, um homem que foi rejeitado, traído, perseguido, né? Sofreu o escárnio que sofreu, né? E mesmo assim, diante de toda essa adversidade, né, nos deixou aí uma direção, né? O professor Arthur, ele costuma falar, né? A fé hoje é diluída e está espalhada sobre a mesa. Eu gosto muito quando ele fala isso. Ele fala assim, Jesus é o copo. Eu brinco, né, e complemento que Jesus é a fonte, né? Então, assim, ele é o copo. Quando não tem para onde olhar, olha para o copo. Né? Então, assim, não tem como pegar um líquido espalhado pela mesa que está disperso e solto, tudo é muito fluido. Tem que ter algo para onde olhar, uma direção, né? Mas aí, eu queria chegar no aspecto do diagnóstico, já que tu é da área da psicologia clínica, a gente ouve, né, com frequência e tem aumentado de forma bastante recorrente, né, esse negócio da autodiagnosticação e também diagnósticos assim a larga
a larga escala. Então eu pergunto, uma era do diagnóstico instantâneo, muitos desconfortos viram transtornos, né? Como você enxerga essa tendência? Estaríamos patologizando o que na verdade é parte da travessia humana? Então, claro que o sofrimento ele pode gerar transtornos, né? Ele gera doenças, como a gente falou, se eu não consigo dar um significado a ele. Se eu não consigo entendê-lo, se eu não consigo, né, ter a humildade de perceber onde é que eu posso enxergar melhor. Engraçado, hoje na missa, né, no sermão, o padre falou 4 palavrinhas que eu até notei assim, que eu fiquei assim, tem tudo a ver com o que a gente ia falar, né? Que ele falou assim: precisamos silenciar, ouvir, refletir e falar. Então, assim, no mundo que a gente vive hoje, do barulho, como você falou, né? Então, assim, fica difícil conseguir entender para essas pessoas se aquilo é um transtorno, se aquilo é um problema mental, né? Uma questão mental a ser resolvida, ou se aquilo simplesmente é o mundo hoje faz tanto barulho que eu não consigo silenciar para ouvir o que eu estou sentindo, para ouvir o que eu estou vivendo. Então, assim, infelizmente, a própria psicologia hoje, eu vejo que ela tem também 2 lados, né? Esse autodiagnóstico e esse autodiagnóstico de si próprio, né? Mas esse diagnóstico também vem também de muitos profissionais que eu acredito que estão vivendo também essa desordem, né? Onde eu não me aprofundo muitas vezes no outro, né? Então, assim, infelizmente, eu recebo diagnósticos prontos de pessoas que simplesmente era uma questão de desordem dentro de casa, sabe? Marcou muito para mim uma criança que eu atendi em pouco tempo, que em uma sessão ela chegou com diagnóstico de transtorno opositor. E a criança não tinha transtorno opositor. Eu me debrucei na família, né, no comportamento da criança, claro, mas eu me debrucei na família, nessa relação da família dentro de casa, na relação marido e mulher. E nessas sessões, né, nas sessões que eu intercalo criança e adulto, criança, pai e mãe, eu fui percebendo que era totalmente desregrado, era totalmente fora de ordem. Então, a quem essa criança ia responder? A quem essa criança ia ter um sentido, alguém que o direcionasse para a ordem, né? Para o bem comum, para a calma? Ninguém. Então, ela foi diagnosticada com algo que não era dela e que ela não tinha, né? Meses depois, essa criança, os pais estavam comentando, trazendo para mim que era outra pessoa. Porque os pais se reconciliaram, os pais se entenderam. Os pais não eram parecidos na educação, mas começaram a refletir, né? A perceber que dentro daquele diagnóstico não existia, que tudo tinha a ver com a relação, mas justamente tem muito a ver com esse barulho do mundo, né? Ninguém para refletir, para silenciar e pensar assim, calma, aonde eu errei, aonde eu posso, né? Até onde eu posso ir, até onde ele pode ir como pai, até onde eu posso ir como mãe. Como é que eu posso organizar isso aqui dentro de casa? Calma, não é só assim, eu recebo um diagnóstico, agora eu enlouqueci, a mãe também já entrou logo em sofrimento, a mãe chegou com muito sofrimento, porque o filho tinha um diagnóstico, só que ao mesmo tempo ela queria um diagnóstico para comprovar que o problema era da criança. Então, assim, é mais fácil ter um laudo que diagnostique algo que eu fique ali confortável, né? Eu sou assim porque eu tenho isso, né? A geração do eu sou assim porque eu tenho TDAH, eu sou assim porque eu tenho agora os temperamentos, né? Eu sou assim porque eu sou colérico, eu sou assim porque eu sou, então assim, eu me agarro a isso para não mudar, eu me agarro a isso para não caminhar, não refletir sobre o meu comportamento, como eu sou, aonde eu posso mudar, né? Mas é justamente por conta dessa geração do imediatismo, né? Dos flashes, dos filtros, da beleza, de tudo instantâneo. E, na verdade, é muito uma casca, né? Não é profundo. Superficial, né? E quando eu digo isso porque assim, eu comecei os atendimentos também como terapeuta e às vezes a gente percebe, né? Quando a gente começa a cavocar, tem gente que não aguenta sair correndo, vamos dizer assim, né? E a culpa é Porque... sua, né? Você está Ah, falando besteira. oi? Você, como terapeuta, está falando besteira. Eu não sou assim, eu não enxergo isso, não é bem assim.
Isso, então assim, eu, eu digo porque eu fui fazer terapia. E aí eu nunca fiz na minha vida, antes de ser terapeuta, né? Quando eu fiz, a coisa começou a apertar, a minha mente começou a racionalizar e começou a querer criar uma válvula de escape. Querer, a gente usa hoje muitas palavras autossabotagem, né? Sim. E aí vai vindo os gatilhos, e aí os flashes, né? E agora? O que, que eu faço? Bom, vou ter que dar um sentido nisso, né? Aí eu vou chegar no final, porque é onde eu vou entrar na questão da relação alma, sofrimento e transcendência. Eu vou chegar lá, Uhum. porque aí, é o que tudo indica, a gente tem um lugar mais sólido para caminhar, vou botar dessa forma, né? Boa noite aqui, Uhum. tá chegando aí, o pessoal da FTAS também está em peso, a Elizabeth, o Calango, a Tati está aí também. Estamos com a Valéria Mendes, psicóloga clínica, sobre o tema A Cruz que não se pode carregar, né? Por que, que o sofrimento virou tabu? E aí, dando continuidade, então, Valéria, é possível falarmos de uma cultura que evita o sofrimento a qualquer custo? O que a cultura da anestesia está gerando, né, na nossa atual sociedade, vamos botar dessa forma, né? Foi um pouco disso que tu trouxe. Isso, um pouco disso que eu falei, né? As pessoas estão ficando poucas por dentro, vamos dizer assim, né? Porque nessa geração de filtros, como a gente fala muito, não tem como não falar disso, né? Onde o mundo da internet é perfeito, né? Onde gera sofrimento, né? Onde eu tenho mulheres que chegam porque eu não tenho aquela casa que é publicada na internet da minha amiga, porque eu não consigo organizar a casa daquela forma, né? E muitas vezes já me chegam anestesiadas, medicadas por algo que a gente poderia tentar resolver nessa conversa, nessa reflexão, né? Tentando dar sentido àquilo ali, né? Tentando buscar o porquê, né? E aí eu vou ver também que essa pessoa é cheia de, essa pessoa não, né? O mundo cheio de vícios, né? A gente vive muito uma geração do prazer, para ter, e não do refletir daquilo que realmente é necessário, né, daquilo que é meu e daquilo que é do outro, né, e aí esses vícios, esse prazer vai gerando essa inveja, né, vai gerando essas doenças que geram sofrimento, né, então assim, a internet, ela é muito boa, né, nos ajuda bastante, mas ela também traz esse sofrimento, porque existe muito mundo comparativo, né? Mundo perfeito, corpo perfeito, a mulher perfeita, o homem perfeito, né? A casa perfeita, a casa bem arrumada, os filhos bem comportados. Tudo isso tem na internet. E tudo isso gera sofrimento no outro. Porque nós somos agora essa geração, né? A gente tem que se reeducar, na verdade, né, Valéria, em relação a tudo que está acontecendo, porque a coisa foi vindo de uma tal forma, assim, numa lombra, né, numa velocidade, que hoje Isso. está no nosso cotidiano de forma avassaladora, vamos falar isso sem ser alarmista, né? E é uma necessidade hoje estar nas redes, do ponto de vista profissional, a gente vê inúmeras empresas ali, e eu digo porque na semana passada. Ah, nós estamos aqui, né? Eu digo porque assim, ó, na semana passada eu trouxe uma amiga, professora historiadora, Priscila Medeiros, falando sobre a cultura da vitrine, né, digital da infância, vamos botar assim, né? E até trouxemos um dia ali na conversa de supervisão, acho que foi, o fato de muitas vezes alguns pais projetarem sua família, seu cotidiano, seus filhos nas redes, como se fosse um desencargo de consciência, né, para mostrar algo, e a gente não está fazendo aqui nenhum juízo de valor, mas assim, uma necessidade de aceitação, de aprovação. Olha como eu sou o bom pai, olha como eu sou a boa mãe, sabe? Como se fosse nesse sentido. Então, assim, eu vi uma vez uma frase que dizia assim, ó, bem-vindo ao mundo em que as coisas são vividas e não são compartilhadas, né? Ou Isso. seja, né, trazendo esse contraponto, né, em relação a isso. Hoje se compartilha mais, às vezes, a impressão que se tem do que se vive aquilo que está sendo compartilhado. Eu acho que é isso que está querendo trazer. Aí gera essa sensação para as pessoas de que a vida real é a vida virtual, né? Isso, exatamente, exatamente. E, assim, falando com causa própria, né, que eu recebo de fato em consultório esse tipo de sofrimento, esse tipo de questionamento, né, da mulher que se cobra porque na internet ela consegue, fulana consegue, né? A família é perfeita. Olha os filhos, olha o marido, né? Olha ela, ela tem um corpo bonito. Ela ainda consegue fazer mil coisas. Ela tem não sei quantos filhos e consegue tudo isso. Ou ela tem um filho e consegue, sabe? Então, assim, é a geração realmente da, da, da casca. Eu chamo de casca, porque ali é uma casca, né? Tá ali. O que tem por trás?
E o que tem por trás? E como é o meu dia a dia? Como é o dia a dia dessa pessoa que posta tudo isso, né? Desses filhos, né? Que são o bel prazer deles, né? Eu vou postar o meu filho, eu vou ganhar dinheiro com o meu filho, né? Ou vou postar que meu filho é perfeito, meu filho toca isso, toca aquilo. Nada contra as crianças, né? Realmente tem muitas famílias por aí que as crianças realmente são bem educadas, que tocam várias coisas, que têm várias línguas. Mas assim, o fato dessa postagem instantânea o tempo todo, né? A minha rotina o tempo todo, está gerando muito sofrimento no outro, sabe? Não foi uma, nem duas, nem três das mulheres que eu tenho recebido. Eu tenho trabalhado com mulheres, vai fazer agora 3 anos, só com mulheres, né? E não foi só esse ano, só agora. Não, nesses 3 anos o sofrimento é esse. A maioria do sofrimento é esse. E daqui a Não pouco consigo dar conta. E daqui a pouco vai gerar um novo CID, vamos botar assim, né? Se já não tem, né? Em cima desse algum tipo de transtorno, porque Com tudo tem que ser, certeza. né? Tudo tem que ser nomeado, né? Isso, né? Mas assim, gera as ansiedades, né? As crises de ansiedade, né? As mulheres que querem dar conta de tudo e começam a sofrer porque não dão conta, né? O que é o dar conta? Dar conta do quê? Qual é o tudo, né? Qual é a minha realidade? A minha realidade, a minha cultura, a minha forma de ser dentro da minha casa não é a mesma da sua, não é a mesma daquela outra família. Cada um constrói a sua cultura, a sua realidade ali dentro. Só que, como se está o tempo todo postando isso, né, essa beleza, né? Não só como ensinamento, muitas vezes não ensina. Claro, como a gente falou, a internet ela veio para um bom uso também, mas tem o grande mau uso, né? O bom uso é quando eu consigo ensinar coisas a alguém através da internet, né? Ensinar que eu posso descobrir a virtude no cotidiano, que eu posso conseguir ser paciente, ser humilde dentro daquela situação, dentro daquela dor, né? Como a gente estava falando do sofrimento como um professor, né? Como nos ajuda a crescer. Então, assim, muitas vezes isso vai nos ajudar, mas infelizmente muitas outras coisas estão adoecendo, estão causando muito sofrimento. Entendi. Bom, Valéria, é possível integrar então agora o que ia chegar nesse ponto, né? E aqui eu acho que é onde vai render. A gente veio numa síntona, né? A gente veio crescendo, né? Identificando o que é esse sofrimento, por que que ele virou tabu, por conta dessa sociedade, né? Que muitas vezes, de um modo geral, da sua dinâmica, tem que buscar resgatar coisas que, na verdade, nos fizeram chegar até aqui, que foram sendo deixadas de lado ao longo do caminho, né, Valéria? Um Uhum, desses sentidos, né, seria o próprio sentido do sofrimento, né, que foi sendo largado. Eu digo porque a gente estava dando alguns exemplos, a Valéria compartilhando a sua expertise como profissional na área da psicologia clínica, né, dos casos, ela atende hoje prioritariamente, unicamente, eu acho, mulheres hoje, né? E isso. esse público traz essas demandas, né? Muitas delas relacionadas à questão do sofrimento mal articulado diante da sua própria escolha da sua vida. E ela estava dando exemplo aqui para nós em relação à rede, né? Às mídias, muitas mulheres vindo com essa queixa, né? De que ela vê algo que não consegue alcançar, parece algo inalcançável, né? Inatingível, né? Como é que ela consegue e eu não consigo? E aí isso gera uma espécie de sofrimento na pessoa, né? Então a pessoa precisa olhar para a sua vida, para o seu mundo, primeiro interior, né? E depois ver o que acontece no seu entorno mais próximo, não lá distante aqui dentro nessa rede. Hoje, claro, nós estamos utilizando para não gerar um contrassenso, porque ela é uma faca, né? Como a gente pode dizer assim, né? Serve tanto para passar o pão, né? Quanto para praticar algo que muitas vezes vai gerar um desabor, né? Um dissabor, na verdade, né? Na vida da pessoa, né? E Isso. aí, onde eu queria chegar, Valéria, é possível integrar dentro desse processo todo, né, de entender o que é o sofrimento, que ele é inerente à condição humana, que o sofrimento existe em algumas dimensões, como a gente mencionou, o sofrimento no sentido inevitável, o sofrimento pelas nossas próprias escolhas, que às vezes a gente tenta se esquivar, e aí onde eu chego, né, o sofrimento no aspecto redentivo, né, aquele que nos aponta para algo mais elevado, ainda que seja algo simples do nosso cotidiano, porque também às vezes a pessoa que cria ou idealiza um aspecto de grandeza, vou botar dessa forma, né, como se fosse algo também distante, acaba gerando um sofrimento sobre o sofrimento, vamos botar assim, né? Então, onde entra o sofrimento redentivo e como que é possível integrar essa dimensão da fé sem ser reducionista, né? Como que você enxerga essa ponte entre a alma, a dor e a transcendência? Então, eu acredito que o ser humano, ele é biológico, né? Psicológico,
ele é espiritual também, ele tem a transcendência, né? Acredito que de onde a gente veio, quem nos criou. E que sem isso, né, sem se agarrar a isso, fica mais difícil, né? Eu não tenho como, eu não consigo trabalhar separando, né? Separando o homem biológico, aquela doença, aquele câncer, por exemplo, que arrasta a pessoa, né? Eu não tenho como separar aquilo, né? De uma dor psicológica que aquilo causa, de um sofrimento que sem aquela crença, né? Sem a parte espiritual, sem o cuidado da alma, vamos dizer assim, né? Não tem como trabalhar, não tem como separar. Nós não somos fracionados, né? Só consigo trabalhar o homem nesse círculo fechado, né? Espiritual, biológico, psicológico, né? Físico. Então, assim, não tem como separar. E isso, muitas vezes, ou na maioria, é o que consegue tirar o ser humano desse sofrimento, né? É essa purificação da alma, né? Esse cuidado profundo do homem, da alma dessa pessoa. Não tem como separar o ser humano. Eu não sei se tu te recorda, a gente fez a mesma formação, a gente teve uma aula com o professor Henrique Elfs, e Sim, ele trouxe uma aula assim fantástica sobre natureza, mãe ou madrasta, é o nome da aula, né? mãe Madrasta. E aí ele faz uma leitura de Plínio o Velho, eu acho que ele era romano, e o Plínio vai dizendo da natureza. As árvores têm suas cascas, as sementes, os animais, né, do campo, as aves, os peixes têm as suas proteções. O ser humano nasce nu, frágil, né? E por que não, na linguagem do poeta, né, pobre e miserável, vamos dizer assim, na condição não material, né? Eu digo no aspecto de ser necessitado de ter alguém que lhe pegue pela mão, lhe dê comida na boca, né? Eu digo porque outra situação trivial, né? Um dia eu estava no banco e aí eu vi uma mãe e uma filha. Eu já contei isso aqui uma vez, acho, mas tem a ver com isso, né? Essa a finitude da vida ou a pequenez da nossa condição, num sentido pejorativo e diminuto, não é nesse sentido, né? Uhum, Aí eu vi a filha dando uma bronca na mãe, a mãe era de mais idade, porque ela não estava conseguindo mexer no caixa eletrônico, né? É uhum, uma angústia, assim, para a pessoa idosa, às vezes, que não se inteira disso, acha que também não tem bobeira e não dá muita bola. Aí fica na dependência de um filho e tudo mais. Só que a uhum, filha se achou no direito de dar bronca na mãe porque a mãe não estava sabendo mexer no caixa eletrônico. Aí, como eu conhecia, meio metido que eu era, né? uhum. Eu peguei, Valéria, e disse assim: engraçado, né? Tá reclamando aí da tua mãe, né? Que não sabe mexer no caixa eletrônico, tu não sabia nem botar a comida na boca, ela teve que segurar a colher e colocar na tua, e agora? Como é que fica? Não dá para ter paciente com ela? Ela disse: pois é, né? Então, assim, às vezes o sofrimento, como tu falaste, nessa dimensão mais elevada da nossa vida, ele nos ensina as coisas, quando a gente para pensar e olhar para ele de outra perspectiva, né? Exatamente. Eu digo isso porque sofrer todos sofrem, né? A questão é o que fazemos disso. Eu não me lembro agora como é que é a frase, né? Que quem tem um como suporta Tem todo um porquê, porquê, um e tem um porquê, né? porquê sustenta qualquer como, que é uma frase do Frank, né? Que viveu, como a gente falou no começo, na carne, né? Para falar sobre isso. Ele não só falou, ele não só trouxe para a teoria, ele viveu isso, né? Ele falou o que realmente aconteceu, né? E assim, eu, quando falo também desse tema, eu falo com, com conhecimento de causa, vamos dizer assim, profundo, né? Mas, assim, não só de ouvir as minhas pacientes, os meus pacientes, não só de uma teoria da formação, de escutar sobre o que é o sofrimento humano, mas do meu próprio sofrimento, né? Eu não acredito que eu consiga lidar com tantas dores que eu recebo, por exemplo, sem ter vivido, no mínimo, alguma coisa tão profunda para saber lidar, para saber falar, para saber ajudar o outro, né? Dentro de muitas histórias, dentro de muitos pequenos sofrimentos diários, como a gente fala, que todos nós temos diariamente, passei também por sofrimentos profundos, né? Que hoje eu entendo que ele foi, esses sofrimentos passados, foi me lapidando para um sofrimento muito maior que eu teria e que tive recentemente, né? Então, assim,
o sofrimento, quando a gente fala que o sacrifício é fecundo, ele é lapidador, né? Quando a gente se deixa entender, quando a gente silencia, como a gente falou, quando a gente ouve o nosso sofrimento, quando a gente pede apoio a alguém, né? Quando a gente reflete sobre o que a gente está passando, a gente consegue falar, a gente consegue entender, não entender necessariamente saber o porquê isso me aconteceu, por que isso me aconteceu? Não, não é esse o questionamento. Não é por que isso me aconteceu. Né? É para que isso me aconteceu. Né? E ele vem, e à medida que a gente vai se deixando, né, sofrer, vivenciar aquilo ali, a gente vai sendo lapidado e a gente vai conseguir lidar com problemas maiores que virão. Eu até comentei com você que em 2018, o meu segundo filho, né, com 39 dias, ele foi para a UTI. E aí, acho que bronquiolite, muita gente conhece, né? Uma doença uma gripe que evolui, só que era um bebezinho, né? Bronquiolite é uma doença mais séria no bebezinho. E ele foi para UTI. E aí, eu tinha uma filha de 2 anos em casa, pequena, né? E eu tinha que ficar no hospital com ele, porque eu tinha que amamentar, né? Eu tinha que estar com ele ali, e ao mesmo tempo eu sofria porque minha filha estava em casa e eu não podia estar com ela. E eu via que ela sofria, porque a criança não vai entender por que a mãe está fora, né? Principalmente por conta daquele bebê, né? Que chegou. E aí teve um momento que é tipo da doença que foi crucial, né? E eu estava ali rasgada, mas em pé. E aí eu escrevi assim. Eu até disse a você que tinha escrito algo em 2018, né? Dor sem cruz e sem cruz não é dor. Não há dor que não nos fortaleça. Não há dor que não nos eduque e cresça. Não há dor que não nos amadureça. Não há dor sem vida e não há vida sem dor. Não há dor sem cura, ela cura a alma. Não há dor que não cesse. Não há dor sem pausa. Eu costumo dizer que a gente sempre tem algo, se a gente observar ao redor, algo de bom ali que nos acalenta. Alguma coisa boa aconteceu para acalentar o nosso sofrimento naquele momento. Né? Não há dor sem pausa. E na dor tentamos o céu. Mas às vezes a dor parece um céu escuro e sem estrelas de esperança. E é quando percebemos a luz, porque ela sempre vence as trevas. Não sem cruz, não sem dor, né? É na cruz que Deus encontramos, pois na cruz está o amor. Lembro de quando jovem fui ensinada de que Deus jamais nos dá uma cruz maior do que aquela que somos capazes de suportar. E nossa fraqueza não nos permite enxergar. É justamente aí quando a gente não enxerga a nossa fraqueza para saber como lidar com ela, para saber como vencer aquela fraqueza. O que é que eu poderia fazer? Eu tinha uma filha pequena em casa, um filho na UTI no hospital, eu não tinha como fraquejar. Eu não podia fraquejar. Alguém dependia de mim. Eu estava sofrendo, eu entendi o meu sofrimento, mas eu tive que respirar e cuidar do outro. Né? Eu tive que respirar e vir em casa falar com minha filha, né? E dar um sorriso, um acalento, colocá-la para dormir e voltar para o hospital. Então, assim, situações na nossa vida, quando a gente vai se deixando, né, perceber, vai se deixando lapidar, outras coisas maiores acontecerão e a gente vai estar num nível de sofrimento, de dor, mas a gente consegue enxergar melhor. Cada passo que a gente dá, a cada crescimento que a gente tem dentro do sofrimento, a gente consegue superar outros que virão, porque virão. Todos os dias temos os pequenos sacrifícios diários, né? E grandes coisas virão. Não são só os sacrifícios diários. Anos e anos depois, após o meu terceiro filho, esse era meu segundo filho, após o meu terceiro filho, no luto do meu sogro, pessoa muito, muito amada por mim, eu estava grávida, perdi, né, um aborto espontâneo. E aí, um ano depois, estava grávida novamente, né, mudança de cidade. E aí, acho que mais ou menos com 4 meses dessa quinta gestação, como eu disse, eu tenho 3 filhos aqui, comigo, não sei nem como é que não já bateram na porta, não já gritaram, porque era para estar dormindo, mas eu escutei alguma coisa ali fora. Todos são pequenos.
E aí eu estava grávida e no quarto mês eu descobri que ela tinha uma doença rara, né? E isso nunca me aconteceu, assim, nunca tinha acontecido. Não sei porque eu sofri o outro aborto, né? Não chegou a ter tempo de nem de ver qual era o sexo nem nada. Mas nesse a gente viu que era um bebê, que era uma menina, né? E que Maria Inês é o nome dela, e que ela tinha uma doença rara, e que essa doença rara não daria possibilidade de vida, mas que ela poderia morrer no ventre, ou ela poderia morrer após o parto. Eu lembro até que um médico chegou para mim e disse assim: Olha, a justiça não permite, viu? Aí eu, permite o quê? Aí ele que tire. Aí eu fiz, mas eu nunca passou pela minha cabeça. Tirar. O coração dela está batendo. Não vou tirar. E aí ele, não, não, só gostaria de explicar. Não pode. Eu fiz, não, nem se preocupe, doutor. Eu nem imagino, nem concebo que alguém pense isso, mas a gente sabe que tem, né? Felizmente. Mas eu não concebia aquela ideia, né? Aquela, não, o coração dele está batendo. Então foi uma luta de 8 meses de gestação diária, um sofrimento diário, poder ser a qualquer momento, desde o quarto mês, quando a gente descobriu. Só que eu tenho 3 filhos em casa, 3 filhos pequenos que dependem de mim, né? Eu não poderia me entregar, que é o que acontece durante o sofrimento, é a entrega. A gente se entrega ao sofrimento e não percebe o que ele tem de bom para nos dar. O que tem de bom. Eu não estou, nós não estamos aqui romantizando o sofrimento. Não se trata disso. Não é romantizar o sofrimento, né? Nós estamos tentando mostrar que ele tem um porquê, tem um para quê. Ele é edificante quando a gente para perceber, quando a gente para entendê-lo, extrair dele as boas coisas, né? Que é o nosso lapidar. Aprendemos a ser mais pacientes, aprendemos a ser mais humildes, né? A precisar do outro. Então, assim, chegou o 8º mês, só que foram 8 meses de pequenos sofrimentos. Qualquer coisa era um susto. E, ao mesmo tempo, eu pedi o tempo todo a Deus, como eu falei, né? Sou cristã, acredito nisso. A gente está falando da transcendência também do sofrimento. E aí eu pedia, eu disse, Senhor, que eu pelo menos possa ver, que eu pelo menos possa ver os seus olhos, que eu pelo menos possa pegá-la, né? E assim foi. E foi um momento, assim, muito sublime, muito cheio de significado, porque a médica cuidou muito bem desse momento. Uma grande amiga, a pediatra, estava lá, que nem era médica de parto, ela foi por nós, né? Ela foi exatamente só porque era eu, para cuidar de mim. Então, como é que eu posso dizer que esse sofrimento foi sem significado? Todos estavam ao meu redor, todos esperavam por esse momento de acolhimento, né? Ela foi para lá me acolher. Meu marido estava lá comigo, sofrendo o tempo todo. Nós a recebemos, nós a colocamos nos braços. Ela olhou para a gente, olhou para a gente no sentido de estava viva, de olhos abertos, né? Estava respirando, por mais pouquinho que fosse sua respiração. Ela estava ali. Ficamos, ele, no caso, ficou 1 hora com ela, né? Eu tive que sair do bloco cirúrgico, mas, né, eu pude pegá-la, eu pude recebê-la. Como eu posso dizer que isso foi ruim? Eu perdi, ela não está aqui. Isso dói? Claro que dói. Nós não estamos falando que não tem dor dilacerante no sofrimento. Tem, mas o que, que a gente pode extrair dessa dor dilacerante? É ser o mesmo de sempre, né? É continuar fazendo as mesmas besteiras, né? Ou me fechando para o mundo, vivendo numa desordem, largando a minha família, deixando os meus outros filhos aquém. Não, eu tinha que voltar para casa, eu tinha que abraçá-los, eu tinha que sorrir, eu tinha que brincar com eles. Eu tinha que conversar e contar a beleza dessa vinda e dessa ida da irmã. Mostrar para eles o sentido do sofrimento, né? Minha filha, que gostaria muito de ter uma menina, sofreu muito, mas assim, ela me acolhia também, sabe? Então, assim, é tirar de tudo isso
dos pequenos sacrifícios diários, dos grandes sacrifícios, grandes dores, alguma coisa de crescimento. Porque dores maiores virão. Dores diárias virão todos os dias. Não tem como eu disse lá no comecinho, é inerente ao ser humano. O ser humano, o sofrimento é inerente a ele, vai acontecer, né? Daquela mãe que sofre, como a gente falou, que não consegue dar conta, como a mídia coloca, né? Como a internet coloca, o que é o dar conta, né? Daquele marido que não consegue sustentar e não sabe o que fazer e começa a sofrer em vez de ir batalhar, né? Daquele amigo que só sabe julgar o outro amigo e não sabe acolher. Quantos pequenos sacrifícios, né? Nós não temos diariamente. É verdade, Valéria. Muito obrigado aí, né, por essa entrega. Isso passou o filme na minha cabeça, né? Enquanto fala, eu senti, eu não tenho como sentir, né? Mas eu posso imaginar, vou botar assim, né, na minha mente, né? E eu queria transferir a palavra para ti, né, já agradecendo. Às vezes aqui nos assiste, né, esteja passando aí por algum tipo de sofrimento, né, nenhum apelo, né, emocional que a gente está fazendo, né? Busque ouvir, né, o que se passa aí dentro, não o que acontece do lado de fora, né? Muitas vezes, como a Valéria trouxe, né, o mundo é tão barulhento e a gente vai se entupindo de tantas coisas para deixar de ver o sentido daquilo que nos acontece, que às vezes nos revoltamos e ao invés de cicatrizar, sangramos mais ainda, né? Exatamente. E aí saímos sangrando pelas pessoas que vamos nos relacionando ao longo da nossa vida, né? Eu acho que esse tema que você traz dos seus, como é que diz, do furo do alfinete, como eu falei para você, né? Eu acho que para mim foi um tema muito marcante e que tem tudo a ver com sofrimento, né? Quando você fala dos costureiros da alma, né? Que a gente possa tentar fazer essas costuras, porque nossa alma ela é rasgada a cada sofrimento, a cada dificuldade, a cada momento, mas que a gente saiba costurar ela com calma, silenciando, que o silêncio muitas vezes muitas vezes na maioria ele é necessário, mas é aquele silêncio profundo de reflexão, não o silêncio de se fechar, né? É aquele silêncio que faz com que eu reflita, que não escuto o barulho do mundo e que comece a costurar devagarzinho, porque o sofrimento ele é lento mesmo. Também não tô, como a gente falou, a gente não está romantizando, como eu falei, a gente não está romantizando. A coisa aconteceu agora, não é que amanhã eu vou estar sorrindo, não estou falando disso, né? Mas como eu vou construir, como eu vou costurar, buraquinho por buraquinho que foi rasgado, né? Cada rasgão da alma que a gente fala, que você fala muito no seu Instagram, né? Que a gente vai costurando aos poucos. Guimarães Rosa, acho que fala, né, que viver é um rasgar-se e um costurar-se, né? Uma coisa assim, né? Nesse É, sentido. Quando eu vi exato. essa frase aí, casou muito bem também com a ideia do furo do alfinete, porque isso que a Valéria trouxe faz total sentido, né? Ainda que seja uma metáfora, né? As pessoas ficaram intrigadas do porquê o nome. E aqui eu não estou vendendo peixe, porque isso aí é essa vida que a Valéria está falando, que olha para trás e vai encontrando o sentido daquilo que acontece. Eu chamo do furo do alfinete porque a minha vida foi um remendar-se, um rasgar-se, um costurar-se. E é até hoje, porque nós temos lugares, às vezes, esquivos da nossa alma, né? Lugares escondidos que às vezes a gente não está muito disposto, dependendo da condição que a gente se encontra, em deixar a luz entrar. Isso. E aí vem, às vezes, uma situação abrupta, como fala lá no Poeta, né? No livro de Eclesiastes, que é melhor morar na casa do luto do que na casa do banquete, para que as pessoas levem em consideração a sua vida. E aqui a gente não está romantizando nada, porque na verdade a morte saiu do horizonte de consciência. Eu tive uma live aqui com a Fabrícia, um abraço para ela, sobre a finitude da vida, as dores invisíveis diante da finitude da vida. E a morte é mais uma etapa dentre tantas que gera o sofrimento inevitável, né? Isso. A questão é o que faremos com aquilo que nos cabe diante da vida que temos, né? Nesse lugar chamado hoje, né? Continuaremos a sofrer sem trazer o sentido, né? Silenciando nossa alma, nossa mente, para encontrar o verdadeiro significado, que não é nada que está estampado na. Até às vezes a gente vê em filmes, novelas, literatura, porque na verdade não é a vida que imita a arte imita a vida, porque é a vida que é real. A arte é uma representação do que acontece na vida, né? Isso.
e que muitas vezes romantiza. Na arte, muitas vezes é romantizada. Ou é muito, como é que eu posso falar? Destroçado, né? Aquele sofrimento como uma coisa realmente que não tem como superar. Mas é isso. E muitas, como você falou, que costurou muita coisa na sua vida e ainda vai costurar muito. Eu sei que ainda vou costurar muito daqui para frente, né? Todo dia, quando uma doença do filho, todo dia, todo dia. Até chegar à finitude. A gente vai costurar muito ainda. E aí, né, vem a questão da dimensão da transcendência, né? Que eu digo porque assim, eu não tem como tocar nesse assunto, porque eu também eu perdi meu pai recentemente, até na live com o Bruno eu falei sobre isso, foi um momento bem interessante assim, sobre a questão da paternidade, né? E aí no final da vida dele, ele vivia dizendo que via gente chamando ele para ir para outro lado. Ele dizia que estava vendo. Não sei se era delírio, se tinha alguma coisa ali, talvez, vai saber. E eu brincava e dizia assim para ele, ó, vai que depois eu vou. Ele dizia assim. Aí ele sempre fala porque não é contigo, eu tô com medo, ele dizia. Aí eu dizia assim para ele, pois é, mas assim, ó, de tudo que eu recebi de ti, aquilo que vai ficar de pé depois que o corpo tomba, é aquilo que tu me ensinou, que é o verdadeiro valor do que é a vida eterna, através de uma pessoa, que daí, né, eu creio em Cristo, eu sei que para mim ele é, ele é Deus na Terra, né, que teve aí, né, e venceu a morte. Eu falo isso porque não tenho vergonha nenhuma de afirmar isso, né? Hoje pessoas afirmam os mais diversos deuses, não têm vergonha de exaltar, por que que eu teria de falar? Né? Não é porque eu sou um terapeuta, até porque no processo terapêutico a gente não faz nenhum tipo de catequese ou escola dominical para convencer as pessoas de nada. Na verdade, a gente está ali para auxiliar ela a contar a sua própria história. E aí onde eu queria chegar, Valéria, porque o sofrimento de muitas pessoas que estão envolvidas nos mais diversos tipos de movimentos hoje vem pela falta de encarar de frente a sua história mal contada, que Isso, acabaram criando uma cortina de fumaça e uma ilusão para fazer parte de algo que não consegue suportar. E aquilo ali é como se fosse um alívio ou um filtro para dar sentido a algo que eles não querem encarar. Eu digo porque, de certa medida, eu procurei também, como quem tateia no escuro, trazer sentido a esse sofrimento que fazia barulho, mas ele era muito baixinho para me poder entender. E aí eu aumentava o volume do lado de fora para esquecer aquilo que pulsava aqui dentro do meu ser. exatamente. Né? E é praticamente um resumo de tudo que a gente falou, né? Justamente porque as pessoas não conseguem lidar com a realidade que lhe é posta, né? Com que a vida lhe apresenta e o que é que eu posso fazer com ela. Me esconder atrás de um filtro, atrás de uma máscara, atrás de algo que, todo mundo está fazendo, está dando certo. Mas aquilo não sou eu. Aquilo não é realmente o que eu quero. É apenas uma fuga, né? Só que, sem dar sentido a isso, até a essa fuga, fica complicado, né? E lá na frente, muito lá na frente, ele vai se perceber sozinho, porque esse grupo a quem ele quis se mascarar, né? Essa nova vida que ele usou para filtrar, ela vai cobrar lá na frente, né? As dores podem ser muito mais profundas do que essa que eu tenho agora e tento esconder, de que essa que eu não tentei organizar, vamos dizer assim, colocar em ordem, né? Aprender. Então lá na frente vai ser muito mais cobrado, pode ser muito mais dolorido, pode ser uma dor muito mais insuportável. E eu aproveito para falar que a terapia, né, é um lugar maravilhoso para a gente tentar, né, colocar em ordem aquilo que sozinho a gente não consegue. Seja não só a terapia, seja com o diretor espiritual, seja com um amigo mais maduro, né, ou na terapia. É o lugar ideal para a gente colocar cada coisinha no seu lugar, né, para a gente começar a ir organizando essa desordem, Harmonia as coisas. Uhum. né? É isso, assim, da forma como eu te disse ali na nossa conversa pré-live, né? Então, eu só tenho a agradecer, Valéria, porque esse clima que fica na live é um clima de alguém que sabe onde está colocando o pé e caminhando um dia de cada vez. Estou falando de ti, né? Mas aí, assim, eu sempre tenho que colocar, né? Todo dia a gente vai ter uma queda. Todo dia. Sempre vai acontecer. Eu ainda vou cair muitas vezes, eu ainda vou sofrer muitas vezes, né? Vou errar muitas vezes.
assim como não só por ter passado por isso, não só por ser psicóloga, erro, continuo errando, continuo aprendendo. Me vejo muito nas minhas pacientes, em algumas coisas que elas trazem, que eu digo, poxa vida, eu estou fazendo isso, A sabe? projeção, a transferência, né, que a gente fala, né? Mas aí é onde eu me faço ouvir. Aí tá a diferença, né? Eu escuto, peraí, eu também estou fazendo isso está errado, eu tenho que caminhar assim, é o que eu estou orientando, é o que eu devo fazer também. Então, assim, eu estou sendo lapidada. É uma via de mão dupla, né? Eu estou sendo, Mas serei. eu digo, é assim, ó, a gente diz que elogio é igual comida podre, só cheira, não come, né? Como a gente fala. Não sei se você conhece isso aí, né? Esse ditado, né? Eu aprendi uma vez, nunca esqueci. É que a questão é o seguinte, eu fico com a narrativa lá do apóstolo São Paulo, que ele diz, né? Que eu acho que ele que fala, né? Se há alguma coisa de bom no homem, né? É o que vem de Deus, vou botar assim, né? Não que a gente não possa ter nada de algo de bom, a gente, por si só, né? A gente foi feito em mais semelhança do Criador, então deve ter alguma coisa de boa dentro da gente. Tem que Eu ter. digo assim, né? É Mas isso que assim, eu estou falando. para a gente não se gloriar, porque a soberba é uma linha muito fina que às vezes nos segue e leva a um sofrimento, né? Esse é outro ponto, né? Outro Talvez ponto, cobre o né? preço agora, porque a gente está iludido com a sensação de que está num lugar seguro ou estável, né? Mas é como Autossufici- falei. Autossuficiente, né? É, Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não sofro, eu não passo por isso, eu não me deixo passar por isso. E não é até bem assim. Até a Valéria mencionou ali a questão do autodiagnóstico e dessa lombra de muito diagnóstico aí, e também até mesmo a questão dos temperamentos, que hoje a pessoa às vezes banaliza, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático e tal, tal, tal. Eu vejo tudo isso como ferramenta, né? E para mim foi muito bom porque me fez enxergar alguns pontos cegos na minha vida, onde eu me ancorava um tempo atrás, né? E eu passei agora a olhar aquilo como algo pedagógico. Então, se eu vamos dizer que eu tenho essa característica desse determinado temperamento, o que, que eu posso fazer diferente para dar um outro sentido para isso, né? Ao invés Exato, de reagir reativamente, né, diante de determinada circunstância ou situação. isso. Dentro da psicologia tomista mesmo, a gente é o caminho para o bem, né? Para o bem maior. Nós temos que buscar o bem maior, né? O caminho das virtudes, né? E nós temos os dois pesos, né? Nós temos o peso dos vícios, como você falou, nascemos nus e fomos nos vestindo, né? E aí a gente tem que escolher qual é essa vestimenta, qual é o caminho. Porque nós somos frágeis, fracos. Nós erramos, nós queremos, como a gente falou, o bel prazer, o imediatismo, né? O mundo perfeito, sem sofrimento. E é só mais uma dentre inúmeras ilusões, né, que a gente deixa levar muitas vezes, né? E aí Exatamente. depois criamos o tal do bode expiatório, né, que é a teoria lá, né? Culpabilizamos a outros e a terceiros, né? Pelas escolhas infundadas, impensadas, insensatas, precipitadas, né? Mal digeridas, né? Pelas quais acabamos nos precipitando, vou botar dessa forma, né? Mas não queremos resultado, como diz lá na formação, o Gustavo reitera isso com bastante frequência, ele trabalha com adicção. Podemos negar a realidade, né? Mas não o resultado de negar a realidade, né? Exatamente. Ele vai dar resultado. Qual será? Vem, a conta vem. Valéria Mendes, psicóloga clínica, né? Eu tenho uma alegria muito grande, foi uma honra ter tu aqui comigo nessa noite no Furo do Alfinete, contribuindo com essa temática que muitas vezes é tão cara, né, na sociedade que a gente vive hoje, né? A cruz que não se pode carregar, né? Por que o sofrimento virou tabu? Eu te agradeço, né? Desejo aí que tudo te vá bem, a ti e a tua família. Queria te deixar também aí umas palavras no final, um espaço aberto, né, para te poder fazer as tuas considerações. O nosso tempo está indo aqui da programação. E eu só tenho a agradecer, como eu falei, a cada um que passou aqui com a gente nessa noite, né? Durante a semana nós vamos continuar disponibilizando conteúdo. Não deixe de seguir a Valéria Mendes. Eu só não me lembro agora, Valéria, se tem underline no teu Instagram ali, é Valéria, Não, Valéria Mendes Psicologia. tudo junto. Tudo junto. Valéria Mendes, Valéria com W, né? Valéria Isso, Mendes, tá.
Valéria Mendes Psicologia. Siga lá o Instagram dela, tem um contato do WhatsApp também. Também atende virtual, né, Valéria? Isso, no momento eu estou só virtual, na verdade. Agenda Vou, aberta, Valéria. vou indo para a agenda aberta, porque eu estou indo também para o presencial, e Uhum. aí, para quem é da região, né, Articulando. Uhum. estou articulando. Mas a agenda está aberta. Então tá, procure a Valéria. E obrigado, Valéria. Eu que agradeço, né? Agradeço estar no Furo do Alfinete, como eu lhe falei, né? Continuo afirmando que é um projeto muito bom, né? Toca lá no fundo da alma mesmo, né? Suas colocações, seus convidados, né? Suas postagens. Eu que agradeço a honra, né? De estar aqui. E a única coisa que eu posso falar para terminar é justamente essas quatro palavrinhas que ficaram gravadas em mim, né? Assim, silencie diante do sofrimento, né? Para a gente poder ouvi-lo, saber o que é que ele tem a te dizer, né? Reflita, né? Escute o que é que ele está te mostrando, né? E fale, né? Depois a gente precisa colocar para fora. Guardar só vai adoecer mais. É isso. Maravilha. Obrigada. Obrigado, então. Uma ótima semana a todos. Valéria, para ti e para tua família também. Saúde, sabedoria e coragem. Fique com Deus. Muito obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.